Olá, queridos irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Para você que não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou o pastor Igor Nascimento, amém? Sou daqui da cidade de Praia Grande, na região de São Paulo, e eu quero passar um vídeo para edificar a tua alma, para você crescer espiritualmente, tá bom? E não importa a placa da tua igreja, né? Compartilhe este vídeo, marque mais pessoas, manda no grupo da sua igreja, porque quando a gente for subir aos céus, a gente vai estar no mesmo lugar, tá bom? Então compartilha, porque a palavra de Deus também diz assim, que o povo perece e perece por falta de conhecimento. Então esse é um dos motivos de eu estar aqui fazendo esse vídeo para você e abençoando a sua vida, tá bom? Então marca os seus amigos, né? Marca aí seu pastor, a missionária, e vamos juntos crescer na palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E o tema que eu separei é os fundamentos, amém? É sobre isso que a gente vamos falar, sobre os fundamentos. Todo cristão precisa ter um fundamento, todo cristão precisa ter raiz, né? É sobre isso que eu quero estar falando aqui nesse ensinamento. Existem coisas que são necessárias e existem coisas que são importantes, né? Coisas importantes, tipo assim, é importante eu trabalhar, é importante eu ter as minhas coisas, é importante eu ter um alimento, é importante eu cuidar da minha filha, é importante eu cuidar da minha esposa, é importante eu cuidar dos meus filhos, mas existem coisas que são necessárias. O que é coisas necessárias? É necessário eu ter Jesus, é necessário eu ter uma base, é necessário eu ter um alicerce, amém? Para vocês entenderem melhor, a Bíblia Sagrada vai nos explicar lá em Lucas. Pega a sua Bíblia Sagrada e abra lá em Lucas capítulo 6, no seu versículo de número 47, que vai dizer assim, ó: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs um alicerce sobre a sua rocha. E vindo enchente, bateu com impetuoso vento, correndo naquela casa, e não pode abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, e sem alicerce, na qual bateu com impetuoso vento, correu, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Queridos, preste atenção, você precisa ter um alicerce, você precisa ter raiz, para quando vir os ventos, para quando vir as tempestades, você não cair. Aqui vai falar sobre o homem prudente e sobre o homem insensato. O homem prudente, quando ele vai construir uma casa, ele não só vai pensar na beleza desta casa, ele não só vai projetar esta casa bonita, essa casa bem pintada, essa casa com azulejo, essa casa bem reformada, essa casa ali bem feita, como ele vai pensar no alicerce, que é o principal, é alicerçar aquela casa, né? É colocar as colunas sobre aquela casa. Para quê? Para quando vir a tempestade, para quando vir um vento forte, aquela casa não possa cair. Por exemplo, querido, eu fiz esse desenho aqui, olha que forte. Esta casa aqui, ela é simples, é uma casa simples, só que porém, ela tem alicerce. Olha aqui os alicerces dela. Ela tem raiz, ela foi edificada com coluna, ela tem as colunas, ela está sobre a rocha. E essa rocha é Jesus, que está escrito na palavra dele. Então Jesus, essa pessoa que construiu essa casa sobre a rocha, que é Jesus, ele considera essa pessoa que construiu essa casa um homem prudente. Agora olha essa outra casa aqui.
é uma casa bonita, é uma casa que tem telhado, é uma casa que tem pintura, é uma casa que tem até mesmo beleza, tem umas árvores, tem tudo, mas ela está edificada sobre a terra, ela está edificada sem coluna, ela não tem coluna como essa tem, ela não tem a rocha como essa tem, ela é diferente, ela é mais bonita, mas ela não tem o principal, que é as colunas. Ela está sem coluna, ela está sem o alicerce, ela foi construída no mundo, e Jesus considera esta pessoa que construiu essa casa até bonita, até pintada, tem até janela. Jesus considera como insensato, um homem que não tem sabedoria. Então dá uma olhada neste desenho, olha. Você está entendendo? Então você precisa ter um fundamento. Você não tem que pensar. É por isso que tem igrejas que fecham. Por quê? Porque não tem um fundamento principal, que é Jesus. Por quê? Porque não tem a raiz, que é Jesus. Ele é o principal fundamento do cristão. Ele é a rocha. Então, quando nós temos um fundamento, nós podemos balançar para um lado, nós podemos balançar para o outro, mas a gente não vamos cair. Por quê? Porque a nossa casa tem alicerce. Por quê? Porque a nossa casa tem coluna, a nossa casa tem uma raiz. Então não vai cair. Não é qualquer prova, não é qualquer dificuldade que vai abater esta casa. Então você precisa ter um fundamento. E o fundamento principal do cristão tem que ser Jesus. Não adianta você querer abrir uma igreja, você projetar uma igreja bonita, você projetar um templo bonito, mas se você não tem raiz dentro de você, porque o que vai fazer a tua igreja crescer, o que vai fazer a tua igreja ficar frutificada, o que vai fazer a sua igreja ser cheia do Espírito Santo, ser cheia de poder, é quando você tem raiz. Então, quando você tem raiz, naturalmente você produz poder, naturalmente você produz sinais de Deus, naturalmente você cresce, e não tem nada que pode te abalar. Por quê? Porque você tem raiz. Você fundou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então, que você possa ter um fundamento. Que você não venha ter pressa para desenvolver. Eu não tenho pressa para crescer. Não tenho. Eu tenho pressa em construir, em cavar primeiro. A gente temos que cavar primeiro. Aqui em Lucas vai falar, olha, este homem prudente, ele começou a cavar. Então ali ele colocou a sua casa sobre a rocha. Cavar traz trabalho. Tem gente que quer pular, ele não quer cavar, ele não quer ter o trabalho de cavar. Mas é necessário você cavar, colocar os alicerces, colocar a coluna, para depois você pensar em toda a beleza. Tem crente que quer pensar na beleza primeiro, mas não quer ter o alicerce, não quer ter o fundamento, que é principal. A coluna, você precisa de coluna, você precisa de alicerce, você precisa estar arraizado em Jesus, tá bom? Fica com esse ensinamento, fica com essa palavra, tá bom? E que você possa compartilhar este vídeo, compartilhe, marca mais pessoas para que a gente possa ter um alicerce, um fundamento. Sabe por que o Brasil está do jeito que está hoje? Porque não tem um fundamento, não pensou nas coisas iniciais, não pensou nas coisas iniciais. A gente tem que pensar no início, para depois a gente avançar no Senhor Jesus. Então que a gente possa ter um fundamento, que a gente possa começar como uma criança, aos pouquinho, andando, aprendendo os primeiros passos, para depois avançar e crescer na graça e no conhecimento da palavra. Compartilhe este vídeo e marque uma pessoa do teu ministério, marque um pastor, tá bom? E eu tenho certeza que através desse vídeo a gente vamos estar alicerçado em Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, alicerce a sua família, a sua casa na rocha que é Jesus. Porque quando toda a nossa casa está alicerçada em Jesus, o inimigo ele não pode abater a nossa família.
porque você está alicerçado em Jesus. Agora, se você não estiver alicerçado em Jesus, cai a tua casa e cai a tua família. Então vamos se alicerçar em Jesus. Deus abençoe.